Nessa vibe de Street Fighter, dá pra falar dos desenhos do Eric Kenji. Então, né? O Eric Kenji começou a postar no nosso servidor, no sketchbook dele. E ele postou no Instagram dele também, mas antes ele postou no sketchbook, tá bom? Antes ele postou no sketchbook dele na nossa comunidade, tá bom? Antes. Ele não tem postado muitas coisas que ele fez. Ele tem trabalhado muito. A gente trabalha juntos, né? Pra quem não sabe. Ele é lead junto comigo na Ocelus. Ah, eu vou mostrar assim, vai. Acho que ele não vai ficar chateado. Vou mostrar. E ele tem feito uns desenhos no tempo livre dele. Olha que maneiro. Os personagens do Street Fighter. E ele também fez alguns personagens do Dragon Ball, né? Olha isso, cara. Não é só que o desenho é bom, né? O Eric, ele tem um tipo de desenho, um design próprio, assim, sabe? Uma interpretação que ele faz pros personagens. E ele também coloca muito da personalidade de cada um desses personagens. Então, com coisas sutis, ele tem o molho. Pô, aí você descreveu, hein, Jonathan Jan? Aí você descreveu. Ele tem o molho. Então, ele coloca bastante da personalidade de cada um dos personagens de uma forma muito, tipo, com às vezes um gesto sutil. É muito foda, velho. Muito, muito foda. O Eric, pra quem já me acompanha há mais tempo, sabe que ele é um dos artistas que fazia muito trabalho na Mar Studios. Desde a Mar Studios comigo. E ele sempre foi um desenhista sensacional. Teve uma época que o Eric ele deu aula de anatomia pro estúdio. Então ele foi meio contratado pra dar aula de anatomia dentro do estúdio pros artistas ali do estúdio, né? O Mike, ele fez esse incentivo assim para que a gente estudasse anatomia e foi muito legal. Foi uma época que eu evolui bastante. Eu lembro que eu tava fazendo vários exercícios de anatomia assim. Eu fiz muito desenho, eu fiz muita escultura e o Eric dava feedback, ele passava teoria, sabe? Ele chegou a dar aula também uma época lá na Revo, se eu não me engano, mas há muito tempo atrás, assim. Pô, eu vou mostrar pra vocês alguns dos meus estudos que eu fiz nessa época. Acho que vai ser legal. Eu acho que foi lá pra 2019, talvez? Vamos pegar aqui, 2019? Foi 2020. Aqui, ó. Ó, isso aqui tudo eu fiz na época das aulas do Eric. E eu fazia umas esculturas, sabe? Tipo, tentando aprender escultura e anatomia ao mesmo tempo. Então eu modelava esse tipo de coisa, aplicando as coisas que eu aprendia com o Eric. Ó que legal. Eu tenho saudade de fazer isso. Queria poder ter mais tempo, né? Ó. E no caso, o Eric ele dava as aulas não em 3D, né? Ele fazia usando fotos, desenhos e tal, né? Só que como eu queria aprender a esculpir nessa época, eu tava esculpindo bastante, então eu fazia esses estudinhos, ó. E ele dava feedback, né? Ele deu bastante feedback. Eu fazia alguns desenhos também. Aí eu fazia algumas coisas estilizadinhas. Isso aqui é 2020, meus amigos. Já fazem 5 anos. 5 aninhos que eu tava fazendo isso aqui, ó. Isso aqui é tudo de um mês. Então eu fazia um desenho tipo um estudo por dia, né? Mostrei o pé? Ah, mostrei. Esse aqui é o pé. Aí depois tem uns feedbacks, né? Não tô mostrando coisas que eu acho que estão certas, tá? Isso aqui é o que eu estudei na época. E aí ainda teve feedback por cima e tal. Daí eu aprendi, ó, alguns feedbacks, ó. Tudo no Blender, aham. Tudo no Blender. E aí tinha outras coisas, né? Tipo, que eu fazia, uns sketchzinhos. Às vezes eu queria só desenhar, né? E aí eu fazia um sketch, ó. Depois virou o carniceiro, aquele desenho do carniceiro que eu fiz depois. Ele começou assim, ó. Isso aqui é um pouquinho por dia. Aquilo que eu já falei pra vocês algumas vezes. Eu vou mostrar aqui, mas está bem errado. Era uma anatomia um pouco mais estilizada.
O que eu fiz nesse aqui? Eu não lembro se eu fiz esse desenho. Será que fui eu que fiz esse desenho? Eu não reconheço esse desenho. Se ele é meu, eu não reconheço. Esse da esquerda eu sei que é do Eric. Ó, talvez eu tenha feito... eu acho que eu fiz mesmo, porque ele tá no meu dia, então talvez eu tenha feito mesmo. Eu não reconheço muito. Mas era uma Emília, né? Eu não reconheço, galera. Sabe por quê? Aí eu fiz a versão, tipo, bonequinha dela, né? Nessa época, pra quem... Ó, algumas pessoas do chat vão saber do que eu tô falando. A gente fez o projeto... Vou vazar mesmo essa informação, que eu acho que eu nunca falei isso antes. Sabe o projeto que a gente postou? Que é o projeto da Quitéria. Tá lá no portfólio da Mar Studio. Ó, projeto da Quitéria. Então, se vocês vierem aqui no portfólio da Mar Studio, tem aqui o projetinho da Quitéria, certo? Esse projeto da Quitéria, na verdade, a gente não postou um monte de outras coisas. Tipo esse desenho que eu acabei de vazar pra vocês, que é da Emília. Porque, na real, o que a gente tava fazendo, inicialmente, ele era uma releitura do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Só que, o que aconteceu? A gente não tinha essa informação. A gente não sabia, tipo, de forma profunda, sobre quem? Que o Monteiro Lobato era um racista safado que ativamente escreveu coisas racistas a favor de segregação social de uma forma bizarra, assim, sabe? Não era direito autoral, não, que ele era racista mesmo. E aí, eu lembro que na época estourou, tipo, estourou essa informação, assim, e a gente tava, tipo, terminando o projeto, ou no meio do projeto. A gente acha que tava no meio do projeto. E a gente já tinha feito um monte de outras coisas. E, porra, aí eu fui chato mesmo, velho. Tinha gente que, não tem nada demais. Isso aqui, mano, não tem nada a ver, velho. Aí eu falei, não, a gente precisa mudar. A gente precisa mudar. Então, tem outros desenhos que eu fiz, ó. Não sei se eles foram pro final. Aí a gente fez subverteu completamente, mudou alguns personagens, né? A Narizinho, que provavelmente era a Quitéria, né? A gente mudou bastante coisa desse projeto. Então foi isso aí, ó. Vazei uma informação de bastidores pra vocês. Mas, ó, legal, né? Uma coisa puxa a outra, assim. Era essa época que eu tava estudando pra caramba. Eu tava estudando perspectiva também, ó. Eu tava fazendo coisas no Jornada Iconic de perspectiva e estudando anatomia pra caramba junto ali com as aulas do Eric Kenji. Tudo isso graças, Mike proporcionais pra gente ali, né? Que não foi um pedido, né? Tipo, o Eric recebeu o poder das aulas, então ele meio que pagou uma aula pra todos os artistas. Uma aula não, né? Várias aulas pra todos os artistas lá da Mar, né? Ó, o Pica-Pau Amarelo, ó. Eu fiz uns estudinhos do Pica-Pau Amarelo. Olha que doideira, eu nunca postei esse desenho, né? Nossa, tem muita coisa que eu não postei, rapaziada, demais. Putz, isso aqui é demais, velho. Isso aqui eu acho que eu já mostrei, né? Que era uma pinturinha a óleo, que tava aprendendo na época também. Aí eu fazia uma prancha com tudo que eu fiz naquele mês. Então esse aqui é o mês de maio. Ó, tudo isso aqui eu fiz no mês de maio. Da hora, né? Ó, tem uns personagens que eu comecei a desenvolver que eu nunca fui pra frente. Mas esse aqui era o Tokugawa Ieyasu, acho que é o nome dele. Era da mesma época que eu tava fazendo o Toyotomi Hideyoshi, que foi um dos imperadores lá do Japão, né? E aí eu tava fazendo o Tokugawa. Até daria pra pegar esse personagem e dar uma finalizada, né? Tem umas ideias interessantes aqui. Eu até fiz coisas dele mais avançadas, mas eu acabei não indo pra frente. Eu desencanei. Fui fazer outras coisas. Ó, mais estudos de anatomia dessa época, ó. Então, esse é um estudo muito legal pra quem tá estudando o crânio, que é pegar fotografias mesmo e desenhar por cima a estrutura de um crânio. Não precisa ser, tipo, dente por dente, é só a estrutura mesmo, ó, e na perspectiva, pra você entender como que essas coisas se encaixam, saca? Isso é muito legal. Meio que pra você aplicar o seu conhecimento, né, que você pegou ali, de entender o que é o crânio e tal. Olha que legal. Maneiro, né? Então, nesses estudos é legal você saber as conexões principais, né? Então, tipo, a conexão de um osso, aonde ele para.
Especialmente desses mais chave, né? Tipo o zigomático. Quer ver? Isso aqui é de junho. Junho de 2020. Depois fazer uns de imaginação, ó, e estilizar. Ó que bacana. Fazer de imaginação e estilizar. Mexer com as distâncias. Super simples, é muito rápido de fazer e você tá estudando ativamente, você tá colocando aquilo em prática, né? Depois eu ia lá e modelava alguma coisa de imaginação, ó, cabeça mais simplificada. Depois eu fazia outros estudinhos, ó, tentando estilizar primeiro pra depois ver o que gera, né? Aí, obviamente, né, o Eric ia lá e descia a lenha. Pá, cadê a testa dele? Tá sem testa. Eu tinha essa mania, né, de fazer crânio muito curto e com pouca testa, né? Aí, ó, quem lembra do Bigoblin? Também é dessa época, ó, Bigoblin. Esse aqui é um personagem que eu criei e ele virou esse personagem aqui, ó. É dessa época. Aí a ideia era modelar em 3D e pintar por cima, né? E aí eu fiz o Bigoblin. Outros tipos de estudo que eu fazia nessa época. Perspectiva e fundamento de luz e sombra, ó. Isso aqui, se eu não me engano, era baseado no Framed Perspective. Mas eu não fazia só o de perspectiva. Eu ia lá, né, fazia a projeção de sombra certinha, como ela deveria ser feita. Depois eu ia lá e pintava pra tentar colocar aquilo, ó. Fazer um estudo de pintura, de fundamentos de pintura também, né, ó. E a pintura mesmo, ó. As pinceladinhas e tal. Mas eu fazia com bastante calma. Mas era sempre 1 hora por dia. Cada um desses estudos que vocês estão vendo é 1 horinha do meu dia. Que eu acordava mais cedo. Não tô falando pra você fazer aquele 5 a.m. club, não, tá? Mas eu acordava um pouquinho mais cedo, antes de trabalhar, e eu estudava alguma coisa. Lembrando que a gente tem a aula de como estudar, que eu acho que eu até mostro essas coisas. A gente tem tudo isso na nossa área de membros, tá? Como estudar, eu mostro bastante desse processo aqui, dessa época. Mas olha que legal. Várias paradas que eu nunca postei, que são personagens bonitinhos, né? Tipo, esse aqui super daria um personagem... Uma pintura super bonitinha. Eu preciso resgatar isso. Pra gente tentar reaproveitar de alguma forma. E aí... A coleção de junho de 2020. Eu fiz isso aqui em live, eu acho. Olha lá. Esse aqui eu gosto, até hoje eu gosto desse aqui. Estilizado, né? Crânio estilizado. Bocas em perspectiva, nariz em perspectiva. E isso aqui até mostra o meu pensamento da época de... E até uma dica pra quem tá estudando também, eu não precisava fazer um estudo de tudo, né? Então, se o tema daquele dia era perspectiva de boca e nariz, que era uma dificuldade que eu tinha, eu não preciso fazer a cabeça inteira pra fazer isso funcionar, senão eu vou ficar muito tempo tentando arrumar o crânio, tereréu, tereréu. Então eu ia lá e fazia só uma parte que eu tinha muita dúvida, sabe? Ou muita dificuldade. Ficava tentando estudar aquilo várias e várias e várias vezes. Muitas dessas coisas eu fazia em live também. Às vezes não dava tempo, aí eu fazia um estudo num dia, depois eu ia e pintava aquele estudo. E eu tenho uma pastinha pra todos os meses, ó. Então se eu entrar aqui pra, sei lá, julho. Ó, e tem todos os meus estudos de julho daquele ano. Ó, estudo de simplificação de valor, galera que assistiu o meu aulão de por que eu odeio tanquinhos, é mais ou menos esse estudo aqui, ó. Unificação de sombra, né? Tentando acertar. E nem todos os estudos ficavam bons, né? Obviamente. Ó, mais estudos de perspectiva. Projeção de sombra, no caso, né? Projeção de luz, no caso. Doideira, né? Olha lá, mais estudos de perspectiva. Bastante coisa. Bastante coisa. Eu tava tentando realmente entender como que projetava a sombra nessa época em perspectiva. E de novo, né? Esses estudos, eles eram muito na mesma época. Esses aqui de simplificação de valor também. Não me preocupava em deixar realista, né? Me preocupava com o que eu tava tentando aprender. E aí, nesses de perspectiva, uma coisa que eu tava muito na cabeça era tentar realmente entender projeção de sombra, coisas até um pouco mais avançadas, para que eu
eu pudesse responder as dúvidas no Jornada Iconic que eu tava ajudando a galera. A gente tava meio que estudando junto o Perspective Made Easy, nessa mesma época, né? E aí, pra que eu aprendesse perspectiva um pouco mais avançada, caso surgisse alguma dúvida, eu tinha que ter tudo, sabe? Tudo afiado na minha mente pra chegar naquele encontro, naquelas aulas e eu conseguir tentar responder tudo bonitinho pra galera. Então, foi um ótimo incentivo pra mim. Mas enfim, eu viajei aqui, pessoal. Nem sei se vocês... Acho que vocês gostam desse tipo de conteúdo, né? Da gente batendo papo, rememorando umas paradas, mostrando uns estudos. Essa aqui, eu poderia dizer que essa foi meio que a minha base pro que veio depois, assim, né? Pros trabalhos que me moldaram depois, né? Isso aqui me ajudou muito a conseguir trabalhos melhores, até a galgar, digamos assim, cargos melhores no meu trampo da época e, obviamente, no trabalho que eu executo hoje, né? Isso aqui é uns estudos de livros pro projeto lá da Quitéria. A gente gosta de você feliz. Oh, seu... Um abraço! Então por que você não deu like ainda nessa live, hein? Posso saber? Você acabou de assistir a um corte de um conteúdo que está disponível lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o linkzinho aqui para vocês poderem assistir. E aqui embaixo eu vou deixar o link de um outro conteúdo parecido com esse que talvez vocês também gostem de assistir. Não se esquece de se inscrever nesse canal de cortes aqui também. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!